Estamos de volta e neste programa em especial estamos falando sobre alienação parental. Uma das coisas que ajudou muito neste assunto foi a guarda compartilhada. Desde 2014, a guarda compartilhada veio para que os pais e as mães continuassem exercendo o seu papel de pais e mães. E quem vai falar sobre isso pra gente é a juíza da primeira vara de família daqui de Cuiabá, a excelentíssima Ângela Jimenez. Muito bem-vinda, Ângela. Muito obrigada, Cris, por esta oportunidade, porque estamos falando deste assunto que é tão importante. Quando nós falamos em guarda compartilhada, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, seja num processo judicial, seja enquanto o ex-casal está fazendo as tratativas para pensar no seu futuro, agora não mais na mesma casa, não mais com o vínculo conjugal ou o vínculo de companheirismo, no caso das uniões estáveis, é que essas pessoas estão passando por profundo sofrimento. E nesse aspecto, a gente tem as pesquisas mostrando que a dor da separação é uma dor tão grande que ela só perde para uma outra dor, que é a dor pela morte de um filho. Então, a segunda maior dor experimentada pelas pessoas é a dor do final de uma relação conjugal ou de uma relação de companheirismo entre os conviventes. Nós sabemos também que na separação existe a possibilidade do amor não ter acabado para uma das pessoas envolvidas no relacionamento, e isso faz com que a situação tome uma outra proporção. E a lei vem em 2014 reforçar a guarda compartilhada, que ela já existe no Brasil desde 2008, mas que não acabava sendo implementada porque no Brasil a gente ainda tem o mito de que a maternidade é sagrada, que a maternidade é prioritária, que criança tem que ficar com a mãe, e negligenciando a importância dos pais no desenvolvimento dos filhos. Nós sabemos que no final da primeira infância é muitíssimo importante a presença dos pais para que a criança deixe de se entender como uma continuidade da mãe e possa receber o primeiro limite da vida. Quando ela aprende através do pai que há um limite entre a existência dela e a da mãe, e isso vem configurada pela participação do pai, ela aprende que ela deve obedecer regras. E isso tudo vai se repercutir ao longo da vida. Então, pensando nisso, o legislador veio em 2014 e promulgou a Lei 13.058, que reforça a necessidade de que quando os pais não morem na mesma casa, que os seus filhos vivam de forma compartilhada tanto com a mãe quanto com o pai. E estipulou para a justiça a responsabilidade de fazer a harmonia da divisão desse tempo, porque os filhos precisam e devem ser acolhidos e cuidados por pai e por mãe, e também por suas famílias extensas, pelos avós, pelos primos, pelos irmãos. É importante que todo ser humano passe por seu desenvolvimento recebendo esse aconchego das duas famílias. Muitas pessoas perguntam, então, como essa guarda compartilhada vai ser exercida? É importante que as pessoas entendam que a guarda compartilhada, ela deve respeitar a dinâmica de cada família. Cada família, a partir da sua subjetividade, a partir do projeto de felicidade de cada um dos seus integrantes, pode e deve, de uma forma bastante respeitosa e harmoniosa, buscar um modelo desse compartilhamento. É importante salientar que, para que a guarda compartilhada exista, aquele genitor que vai ficar por menos tempo com a criança não deve ficar com um tempo inferior a 35% da convivência, porque senão, por mais que nós chamemos de guarda compartilhada, essa guarda ainda será unilateral. A guarda compartilhada, ela não pressupõe a residência em dois lugares, mas isso quase que acontece automaticamente, porque as crianças precisam ter liberdade de frequentar a casa que possuem com seu pai e a casa que possuem com a sua mãe. Nós precisamos que as crianças se encontrem integradas, se encontrem acolhidas nos dois ambientes. Ângela, a guarda compartilhada ainda é muito pouco esclarecedora. As pessoas confundem justamente nesse
ponto onde residir a criança. Pode ser determinado onde será o local que ela irá ficar por mais tempo, mas esse translado é que não vai existir, não é isso? Olha só, ainda há muita discussão se pelo fato de, após a separação, as crianças terem que ficar um período convivendo na residência que tem com o pai, um período na residência que tem com a mãe, se isso seria uma guarda alternada. Não é uma guarda alternada. Qual que é a diferença de uma guarda alternada, que aliás o Brasil não adota esse modelo de guarda, e uma guarda compartilhada? Na guarda alternada, a criança permanece um longo espaço de tempo apenas com um genitor. Então, 6 meses, 1 ano, vivendo, por exemplo, só com a mãe. Vive com a mãe e a mãe é a responsável integral pelo viver desse filho, por passar os valores, porque é na família que nós vamos aprender o que é bom e o que é mal, para decidir em que escola, para decidir de que forma vai gerenciar a saúde, se é adolescente, que horas pode chegar em casa, com quem pode ter amizades e como será a dinâmica escolar. Só um genitor na guarda alternada se responsabiliza pelo viver do filho. Então, é uma família que nós chamamos monoparental. Só aquele genitor e os filhos. A guarda compartilhada é um modelo de guarda que pressupõe uma relação multiparental, porque com a separação a família não acaba, a família só ganha um novo formato, ela é distendida, e isso é muito fácil para as crianças, mas não é tão fácil para os adultos compreenderem e transitarem por esse campo que para a gente ainda é um pouco estranho. Na guarda compartilhada, a criança vai ficar um período convivendo com o pai, um período convivendo com a mãe. Por quê? Porque há necessidade que os vínculos parentais, os vínculos de afeto, os vínculos de amor sejam preservados, tanto com o pai como com a mãe. Nós vamos tentar preservar que a vida da criança continue como era antes, quando ela morava na mesma casa, com o pai e com a mãe. Então, todos os sonhos, todos os desejos, é na família que nós nos humanizamos. Nós nascemos e morremos em família. É o lugar onde nós vamos ajudar as crianças e os jovens a se fortificarem para a sua propulsão no futuro, para que as crianças não aprendam de uma forma extremamente errada e equivocada que amor rima com dor. Esse é um grande mal, porque nós somos seres sociais e por sermos seres sociais, nós precisamos do amor para chegarmos em qualquer estágio da nossa vida. Se nós estamos agora, e você que me ouve aqui, estamos aqui, de alguma maneira nós recebemos o amor de alguma forma, em alguma medida, porque ninguém vive sem amor. E o que acontece quando a gente permite ou ensina aos nossos filhos que o amor rima com a dor? Todas as vezes que esses nossos filhos estiverem na sua adolescência ou na sua vida adulta e não sentirem dor a partir de uma relação afetiva, a pessoa vai ler errado e entender então que não existe o amor. Por isso, nós temos que mudar a ciranda da vida e deixarmos de rimar o amor com dor e fazermos a verdadeira rima do amor. O amor rima com segurança, o amor rima com paz, o amor rima com alegria, com tolerância, com aceitação, com possibilidades de erros e acertos. E por causa disso, nós precisamos também modificar os ensinamentos que recebemos, porque hoje o grande desafio do pai e da mãe é de ser um bom pai e de ser uma boa mãe, mas a gente muitas vezes não aprendeu, porque ninguém nunca conversa com a gente o que é ser um bom pai e uma boa mãe, e nós vamos indo nesses erros e nesses acertos, e muitas vezes errando de forma tão gravosa que vai gerar sequelas, às vezes irrecuperáveis aos nossos filhos. Nós precisamos aprender que durante as separações, o que acontece é o fim do casamento, é o fim da união estável, é o fim das relações conjugais e das uniões estáveis, mas nunca o fim das relações parentais, que é a relação de pai e mãe, e de pai e filho, e de mãe e filho. Nós precisamos entender que as crianças não podem
podem pagar o preço das nossas dificuldades e das nossas escolhas. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, então não saia daí, a gente já volta.